que compõem as misturas representadas nas imagens a seguir. Em seguida, explique como as separações estão sendo feitas em cada uma das imagens. Bom, observem aí na imagem da letrinha A, que são 2 objetos sólidos e a pessoa está fazendo a separação dessas sementes manualmente, tá? E na segunda imagem, também são 2 elementos sólidos, só que eles pegaram um objeto para estar auxiliando na separação, no caso aí uma peneira, onde os grãos maiores estão ficando em cima da peneira e os menores estão passando por ela. Então, é dessa forma que vocês vão estar registrando esse conteúdo aí da imagem que vocês estão vendo. No exercício número 2, ao ferver o leite fresco, forma-se uma camada na superfície chamada de nata. A nata pode ser usada para fazer biscoitos ou manteiga, mas para isso precisa ser separado do leite. Eu tenho aí 3 objetos, um ralo, um abridor de garrafas e uma peneira. Qual desses 3 instrumentos que eu vou utilizar para estar peneirando esse leite, separando da nata? Vocês vão circular. Letra A. Entre os utensílios de cozinha representados nas imagens ao lado, circule aquela que pode ser usada para separar a nata do leite. Letra B. Explique por que você escolheu esse utensílio. Número 3. No Brasil, existe uma lei que regulamenta a adição de uma substância chamada iodo ao sal de cozinha, a qual é importante para manter a saúde do organismo. Por isso, o sal de cozinha refinado é chamado de sal iodado. O sal iodado, gente, o sal de cozinha, é produzido em salinas. Explique como esse processo ocorre. Bom, eles vão lá na água do mar. A água do mar é colocada em lagoas rasas e com o calor do sol e a ação do vento, o que acontece? Essa água que está lá, ela vai evaporar. Em seguida, esse sal é retirado, né, e purificado e usado na produção do sal de cozinha. Então, é feito todo um processo com a água do mar, né, para retirar o sal, e esse sal é tratado, é higienizado até chegar às nossas mesas, ok? Letra B. O sal de cozinha é uma substância ou uma mistura? O sal de cozinha também é conhecido como sal iodado. É uma mistura do sal com o iodo. Com a ajuda de um adulto, pesquise por que é adicionado iodo ao sal de cozinha. Que benefício, pessoal, que nós temos, né, ao adicionar o iodo ao sal de cozinha. Vocês vão estar fazendo uma pesquisinha aí com a ajuda da mamãe e registrando no caderninho de ciências de vocês, tá? Com a data de hoje, dia 16/9, essa pesquisa que vocês vão estar aí realizando. Agora, pessoal, nós vamos lá para a página 28. As substâncias se transformam. As substâncias ao nosso redor mudam constantemente, e essas mudanças podem acontecer de 2 maneiras. Quando ocorre a transformação de uma substância em uma nova substância com características diferentes, temos uma transformação química. Observe alguns exemplos desse tipo de transformação. Olha aqui, nós temos uma arara, ela está comendo uma semente e ela vai ser transformada durante a digestão dessa ave, onde os nutrientes vão ser absorvidos pelo organismo dessa arara e o que não servir, esses resíduos, vão ser eliminados, né, através das fezes. Então, vamos ver aqui, tá, a arara, as fezes dela, que aqui tem os resíduos que não foram utilizados pelo organismo dela. Ao ser ingerido pela ave, a semente é transformada pela digestão para que possa ser aproveitado pelo organismo. Os resíduos são eliminados nas fezes conforme a imagem. Quando ficam expostas ao ambiente, oxigênio e umidade do ar, pregos feitos de ferro ficam enferrujados.
pois o ferro se transforma em uma substância avermelhada, chamada de ferrugem. Então, aqui na primeira imagem, a gente está vendo o ferro, os pregos, né, com a forma normal dele, e depois que ele fica algum tempo exposto ao ar, à umidade do ar, ele vai adquirir essa outra característica aqui, avermelhada, certo? No terceiro exemplo, a gente tem o quê? Umas folhas de jornal. Nessa primeira imagem, ela tá nova, né? Um jornal que tá há pouco tempo ele foi produzido. Já na segunda imagem, o que que aconteceu? Esse jornal ficou exposto à luz do sol. E com isso, o que que aconteceu? Houve uma alteração na cor desse jornal. Por quê? A luminosidade alterou a cor desse papel. Então, folhas novas de jornal expostas à luz do sol ficam amareladas e quebradiças, porque a luz provoca alterações na composição do papel. Então, observando os exemplos acima, podemos perceber que as transformações químicas podem ser causadas por diferentes fatores, como calor, a umidade e a luz. Então, se a tia por acaso colocar na prova assim, ó, que alterações químicas e que fatores alteram. Eu posso pegar uma folha de jornal, um prego, aí o que vocês vão estar colocando? Calor, umidade e luz. Então, pessoal, quem quiser fazer essas experiências de deixar um papel, uma folha de jornal exposta, vocês vão ver claramente essa mudança que vai ocorrer nesse tipo de material, no papel, no caso, tá? Agora, pessoal, a gente vai estar indo lá para a página 29 da nossa apostila, dando continuidade, né, aos exemplos que a gente está observando nas transformações físicas. Então, vamos lá. Nas transformações físicas, as substâncias não são transformadas em novas substâncias, ou seja, a mudança ocorre somente na aparência. Nós temos aí uma folha de papel esticada e uma do lado amassada. Quando amassamos uma folha de papel, seu formato muda, porém, a sua composição não, ou seja, ela continua sendo aquela mesma folha de papel. Ela simplesmente alterou o que? O seu formato, né? Temos aqui embaixo, ó, cubos de gelo. Ao receber calor, os cubos de gelo que estão no estado sólido derretem, transformando-se em água líquida. Então, aqui tá os cubos de gelo e em seguida o gelo derretido. E na terceira imagem, uma xícara. Essa xícara, ao ser quebrada, essa xícara não, caneca, né? Ao ser quebrada, ela continua sendo uma caneca, constituída pelo mesmo material, só que faltando pedaço. Por quê? Porque ela foi quebrada. Agora a gente vai ver uma outra curiosidade aqui. Você sabia que quando mastigamos, nossos dentes trituram os alimentos para deixá-los em pedaços menores? Esse processo é um exemplo de transformação física. Entretanto, a saliva também auxilia na digestão dos alimentos na boca, transformando as substâncias que compõem os alimentos em outros. Esse processo caracteriza o quê? Uma transformação química que o nosso organismo, involuntariamente da nossa vontade, ele já tem essa função. Então, olha só, mesmo sem a gente estar pedindo, a saliva transforma o alimento, é tudo automático. Acontece sem a nossa vontade, né? Acontece involuntariamente, certo? Agora, nós vamos lá para a página 30, tem uma experiência aí, para a gente estar realizando e observando. Transformações de materiais. Vamos compreender melhor algumas transformações que podem ser observadas no dia a dia. Atenção! As atividades propostas
a seguir devem ser realizadas em um local que possa ser molhado. Procedimento 1. 2 pedaços de palha de aço, que seria no caso aí o bombril, viu, gente? 2 saquinhos de plástico e água. Como fazer? Molhe um dos pedaços de palha de aço com água. Coloque o pedaço de palha de aço molhado em um saco plástico e dê um nó para fechar. Faça o mesmo com um pedaço de palha de aço seco. Deixe os sacos plásticos com a palha de aço em um local fresco por 2 dias. Depois desse período, observe as palhas de aço dentro de cada saco plástico. O aço contém ferro em sua composição. Então, o que vai acontecer aí? A palha de aço que foi molhada, ela vai começar a liberar o ferro por aquela cor amarelada, vai ficar amarelado, porque ele tá úmido e vai fazer com que ele comece a entrar em decomposição e libere o ferro que foi composto nessa palha de aço úmida. Já que tiver seca, ela vai permanecer da mesma forma. Procedimento 2. Materiais: um copo pequeno, um prato, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio e vinagre. Como fazer? Coloque o copo sobre o prato e coloque 1 colher de bicarbonato de sódio no copo. Acrescente aproximadamente 50 ml de vinagre e observe o que vai acontecer. Depois de realizar os 2 procedimentos, responda as questões a seguir. Então, vamos lá. Procedimento 1. Houve alguma transformações nas palhas de aço? Explique o que aconteceu. Número 2. A transformação que ocorreu com a palha de aço é física ou é química? É puramente química, gente, porque ela o quê? Liberou a substância da composição em que ela foi utilizada nas fibras do aço, né? Número 3. Faça um desenho que represente como as palhas de aço ficam após o experimento. Aí vocês vão fazer o desenho aí pra tia. No procedimento 2, o que aconteceu quando você acrescentou vinagre ao bicarbonato de sódio? Gente, vai ferver. A hora que eu pegar o bicarbonato e colocar a hora que eu pegar o vinagre, colocar ele no copo e acrescentar o bicarbonato de sódio, automaticamente ele vai ferver, surgindo algumas bolhas no copo. Então, essas bolhas são bolhas de gás que vai estar liberando a composição química, ele vai estar reagindo, certo? Então, vai formar bolhas. Número 2, a transformação que ocorreu com o bicarbonato de sódio e o vinagre é o quê? É uma reação química que houve aí a hora que foi acrescentado o vinagre. Ok, pessoal? Bom, então na aulinha de ciências hoje, por hoje é só, né? Vão realizando as atividades, os experimentos e conforme forem ficando prontos, vocês vão me mandando, certo? Pessoal, então beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.